vou contar um pouquinho como foi a saga pra eu conseguir o meu emprego aqui no Canadá. A gente chegou aqui no início de dezembro. Nas 2 primeiras semanas a gente ficou cuidando das coisas da casa. E aí depois vieram os holidays e eu tava morrendo de medo de falar inglês. Então eu acabei não procurando tanto emprego nesse primeiro mês aqui no Canadá. Mas aí virou o ano e eu tinha que começar a entregar currículo. E aí já começa a dificuldade. Fazer o currículo canadense. Aqui a gente tem que fazer o resumê, que é o currículo, e uma cover letter, que é uma carta de apresentação. Não adianta você trazer só seu currículo brasileiro e achar que você vai traduzir e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Tem um monte de requisito que você tem que colocar. Não adianta você escrever qualquer coisa no seu currículo, tudo que você já fez na vida igual a gente faz no currículo brasileiro. A gente tem que escrever coisas que tem a ver com a vaga que você tá aplicando. Então se você for aplicar para uma vaga de dishwasher, não adianta nada você falar que já trabalhou como secretária do banco, sabe? Antes de vir pro Canadá, eu trabalhei como uma atendente em uma temaqueria lá em São Paulo. Então isso me ajudou bastante a ter alguma coisa pra colocar no meu currículo, sabe? Eu tinha como colocar algum tipo de experiência, mesmo que seja no Brasil, mas eu tinha como escrever alguma coisa que fosse me ajudar a conseguir um emprego aqui. E aí eu comecei a pesquisar todo tipo de currículo que existia na internet. E aí tudo que eu consegui, eu juntei e adaptei e fiz o meu currículo. Na internet também tem uns sites que você consegue pagar e aí você escreve lá, coloca todas as suas informações. Eles já dão textos pré-prontos pra você colocar lá pra melhorar o seu currículo. E aí você tem que pagar pra imprimir. Se você puder pagar, eu acho que vale a pena, porque é uma coisa bem difícil de fazer. Eu, pelo menos, achei difícil. Tá, e depois que você faz o seu currículo, você tem que começar a fazer a sua cover letter. A cover letter, ela é um pré-currículo, então você tem que fazer a melhor apresentação que você puder sobre você. Você tem que colocar suas qualidades, por que você é boa pra aquela vaga, o que você pode trazer de bom pra empresa. Essa pra mim foi a pior parte. Falar sobre mim já é difícil. Falar inglês é pior ainda. E a cover letter, ela tem que ser mudada pra cada vaga que você vai aplicar. Porque na cover letter, o certo é você... Opa. Viu um fantasma. Porque na cover letter você pode colocar o nome do manager, você pode colocar o nome da empresa. Quanto mais específica, melhor vai ser a sua cover letter. Mas como eu não sabia fazer e eu queria aplicar pra dishwasher, eu pensei, eu vou fazer uma cover letter que seja neutra. Então, em vez de colocar o nome do manager, eu escrevi Dear Manager. Então, no primeiro parágrafo eu escrevi que eu tava procurando trabalho de dishwasher. No segundo parágrafo eu escrevi sobre mim, falei por que eu era apta a fazer esse tipo de serviço, o que as minhas experiências traziam pra que eu pudesse ser boa nessa área, porque que eu era, enfim, e por que você é bom pra essa vaga. E no terceiro parágrafo eu agradeci a atenção, falei que ia aguardar, e é isso. O chato é escrever, mas não tem muito mistério. Eu fiz dessa maneira, um cover letter neutro, e deu certo pra mim. Eu não sei exatamente como funciona, mas deu certo pra mim. Nisso que eu fiz o resumê e a cover letter, eu comecei a pesquisar na internet sites de trabalho. E aí eu comecei a mandar meu currículo pra todas as vagas de dishwasher. Tudo. E aí eu fiz isso a semana inteira e nada, não tive nenhuma resposta, ninguém me ligou, nada, por e-mail, nada. E aí eu resolvi imprimir uns 30 currículos, falei, vou entregar. E saí. No primeiro dia eu consegui entregar 3 currículos. Foi o máximo que eu tive coragem de entregar. Eu chorei na rua e eu ficava desesperada porque eu tinha muito medo de falar inglês. Então eu ficava assim, nossa, e se eu não entender o que eles estão falando? Era tanta coisa que passava na minha cabeça que me travava. Mas mesmo assim, mesmo com medo, eu fui lá, consegui entregar esses 3. E pra mim já foi ótimo. Voltei pra casa. No outro dia, eu saí, consegui entregar mais alguns. Foi esse dia que eu me perdi, que eu contei no último vídeo. Vai dar uma olhada lá. E aí, como eu me perdi, fiquei meio abalada assim e voltei pra casa. Não entreguei muitos currículos nesse dia também, não. E aí a neve começou a piorar. E como eu não tenho carro, eu tenho que entregar a pé. E eu tava entregando nessas regiões próximas da minha casa, né? Pra eu também não ter que ficar gastando dinheiro de passagem, enfim. E aí a pé, com a neve ruim, eu não conseguia sair de casa. Depois que a neve deu uma melhorada, saiu um dia eu, meu marido e meu cunhado. E aí assim eu comecei a produzir um pouco melhor. Como eu tava com eles, a gente passava na frente de uma loja e eles falavam assim, entrega aí. E aí eu ficava, não, acho que eles não vão me aceitar, nada a ver isso aí, não vai ter dishwasher aí. Aí eles falavam assim, e daí, tenta, vai que você consegue alguma coisa. Às vezes eles estão precisando de alguém, vai lá, tenta. E gente,
É isso mesmo, tenta, porque se eu fosse entregar só onde eu achava que tinha dishwasher, eu não estaria trabalhando hoje. E aí todo lugar que a gente passava, eles falavam, entrega lá. E no final das contas eu entreguei uns 20 currículos. Desses 20 currículos que eu consegui entregar, 2 pessoas realmente se interessaram por mim. Foram as que mais fizeram perguntas e tal, enfim. Dessas 2, a única que eu consegui uma entrevista foi na cafeteria. Eu fui lá, entrei, perguntei se eu podia deixar meu currículo lá, entreguei logo pra dona. E aí ela perguntou, você tá livre amanhã? Eu falei assim, tô. Aí ela falou assim, você quer vir pra fazer uma entrevista? Eu entrei em choque nessa hora, eu olhei assim pra ela, eu falei assim, sim. Aí ela falou, então tá, então a gente se vê amanhã aqui 9 horas. E aí eu saí e falei pros meninos, eu tenho uma entrevista amanhã. E aí, enfim, no outro dia eu fui fazer minha entrevista. E aí a primeira coisa que ela me pediu foi pra falar sobre mim. Eu falei que eu era do Brasil, que eu tinha chegado há um mês, que meu inglês não era muito bom, por isso que eu tava procurando alguma coisa como dishwasher ou cleaner. Aí ela veio e falou que não tinha vaga de dishwasher na empresa, porque eles não precisavam disso, e que a vaga que eles tinham precisava de inglês. E aí nessa hora eu já fiquei, não vai dar certo, não vai rolar. Mas mesmo assim ela continuou a entrevista, e aí chegou uma hora que ela falou assim, você acha que seu inglês é bom pra atender cliente? Você acha que você consegue? Aí eu falei pra ela assim, é difícil eu dizer, porque essa é a primeira conversa que eu realmente tô tendo desde que eu cheguei aqui. E aí ela perguntou, por quê? E aí eu falei, porque na verdade essa é a minha primeira entrevista. Ela falou assim, olha, eu gostei de você, gostei da sua personalidade. Você quer vir fazer um teste na terça-feira? Aí eu falei, claro, quero. Ela falou, então tá, então na terça-feira você vem aqui e aí a gente conversa a partir daí. Aí eu falei, tá bom. Era um misto de alegria e de medo, mas eu coloquei na minha cabeça assim, mesmo que não dê certo, é um grande passo que eu já dei aqui no Canadá. É a primeira entrevista, é o primeiro teste que eu tenho, sabe? Foi muito importante pra mim. E aí eu cheguei lá na terça-feira e fiz o meu teste. Foi difícil, principalmente porque eu não conseguia entender o que eles falavam. Eu não conhecia o cardápio, então às vezes eles chegavam lá pra me pedir uma coisa e eu ficava, agora eu já tô bem mais tranquila, como eu conheço o cardápio, não tenho tanto esse problema. Fiz o meu teste, deu 2 horas da tarde, ela pegou e falou assim, você já pode ir pra casa. Aí ela falou, amanhã ou depois eu te faço a ligação e a gente conversa, tá? E aí depois de 2 dias ela me ligou e falou, você quer trabalhar com a gente? E eu falei, claro que eu quero. E aí ela falou assim, então tá bom, então a gente se vê amanhã. E aí eu tô lá até hoje. E agora vai fazer quase um mês que eu tô lá já. E assim, todos os dias eu tento fazer o melhor que eu posso fazer, sabe? Ela me contratou sabendo todas as limitações que eu tinha. Eu consigo me virar, tem hora que eu tento falar algumas coisas e fica tudo cortado, porque eu não sei muitas palavras. Meu vocabulário é muito pequeno, então tem hora que muita coisa se perde. Mas eu me viro o máximo que eu posso, eu tento fazer tudo da melhor maneira que eu posso. Nos primeiros dias eu fiz uma tabelinha com tudo que eu tinha que falar. A primeira coisa que eu tinha que falar quando o cliente chegasse, como dar tchau pra ele, sabe? E esse tipo de coisa foi mostrando pra ela que eu realmente queria estar lá, sabe? Todo dia uma luta diferente, todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa nova, seja uma palavra, seja com a cultura. E eles entendem muito o fato de eu não conseguir falar tudo que eu quero falar. A minha chefe também, como ela é casada com um rapaz que fala em espanhol, eu acho que ela meio que entende essa dificuldade que eu tenho. E às vezes quando eu não entendo uma palavra, ela tenta falar em espanhol comigo pra ver se eu pego, sabe? Mas apesar de todas as dificuldades, é um sonho que a gente tá conseguindo realizar, então vale muito a pena. Enfim, essa foi a minha história, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês que já estão aqui, contem aí nos comentários como foi pra conseguir o primeiro emprego de vocês. Foi fácil, foi difícil? Se tiver alguma dica, deixa aí também, é sempre bom. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa seu like aí embaixo, compartilha. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Bye!